a nossa perícia, né? Como eu mencionei anteriormente, uma das primeiras providências, lembro a época do acidente, né, há 2 anos atrás, Dr. Edson, hoje superintendente de Santa Catarina, era o nosso chefe em Campinas e eu estava junto com ele no ocorrido. Instauramos, né, tomamos as providências e conseguimos esse compartilhamento de dados, mas era preciso um desafio grande para a investigação, que era exames periciais da mais alta complexidade, como o Dr. Palhares mencionou, e a investigação, né, sempre necessita apurar, colher informações sobre aquilo que acabou de acontecer e buscar provas de possíveis crimes. Então, o desafio começa, né, quando nós não poderíamos aguardar a conclusão da perícia para agir e conseguir algumas provas para entender o ocorrido. Então, acompanhando os trabalhos periciais, né, nós recebemos uma informação técnica já da perícia sobre essa situação relatada pelo Dr. Palhares, sobre os voos, os 4 voos daquele dia, no fatídico dia 9, onde ocorreu o sinistro. Aqueles 4 voos tiveram acionamento e falha do equipamento de antigelo, de degelo da aeronave. Isso era muito significativo porque os livros de voo não tinham o reporte sobre aquela falha. E passamos, então, a buscar elementos como provas testemunhais e documentais sobre as circunstâncias que logo nos chamou a atenção. O fato de algo que é uma regra taxativa da aviação, o reporte de uma falha, aquilo, os indícios claros de que isso não era feito na companhia aérea. Então, algumas pessoas foram inicialmente ouvidas, né, diversas testemunhas de funcionários, ex-funcionários da companhia, que trouxeram depoimentos, constam como testemunhas, diversos depoimentos, foram mais de 30 depoimentos entre envolvidos e testemunhas, investigados e testemunhas, e nós fomos coletando para entender o que efetivamente gerou essa cultura de omissão, de não reportar deliberadamente as falhas, né, nos livros técnicos e de não atuação, por exemplo, para resolver essas falhas. Então, diversos apontamentos foram, né, durante o período em que a perícia trabalhava, houve reportagens dos jornalistas, notícias, e, paralelamente a isso, a gente coletava dados, né, de testemunhas, e isso se somou quando nós recebemos o laudo. E o laudo é a prova, né, a prova da materialidade de um crime previsto no Código Penal, que é o crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Esse é um crime específico, aeronáutico, e tem como fundamento existir na nossa legislação exatamente a não tolerância de uma exposição mínima de uma aeronave a perigo. Não é tolerável para o direito brasileiro expor uma aeronave a um perigo. Então, a legislação é muito contundente e clara nesse sentido. E percebemos que essa aeronave, naquele dia, havia sido exposta a um perigo 4 vezes, porque havia previsão de tempo na rota de gelo. Nos 2 últimos voos, o voo de ida e o de volta, havia previsão de gelo severo na rota. E o gelo severo, por si só, já impediu o despacho da aeronave. O ATR não é homologado sequer para voar em condições de gelo severo. Então, quando há gelo severo, é dever da companhia aérea despachar essa aeronave para o nível abaixo do gelo. Se há previsão de gelo ou mau tempo, como ocorreram nos 2 primeiros voos, se há pane no equipamento de degelo, isso também impede o despacho para a rota onde há gelo.
sem descartar a questão do descumprimento da regra trazida aí pelo Dr. Palhares sobre o para-brisa. O fato de um limpador de para-brisa não estar funcionando já impedia o despacho da aeronave em razão da previsão do mau tempo. Então, nós passamos, então, diante dessa prova da materialidade do crime, buscar elementos, né, que demonstrassem se isso ocorria outras vezes e que tipo de registro se tinha, porque já tínhamos diversos elementos de provas testemunhais apontando orientações dadas pela diretoria, tanto de manutenção quanto de operações, sobre os mecânicos de não registrar determinadas falhas ou de fazer fraudes do ponto de vista de manutenção, de retirada de equipamentos em pane de uma aeronave para outra. Esses diversos elementos constam aí da investigação e já é até público em razão das diversas reportagens jornalísticas já trazidas. Além desse fato, ouvimos inúmeros aí comandantes, né, que também se precisava entender o porquê era não só uma tripulação, mas 3 naquele dia não haviam reportado as falhas. E isso, se fosse apenas o equívoco de uma pessoa, por uma eventual negligência de um piloto não ter reportado, se percebeu que era um padrão, e aí a investigação comprova que havia por parte da chefia dos pilotos, da direção de operações, orientação para não reportar as falhas, porque as falhas poderiam parar a aeronave, impedindo um voo subsequente. Então, com o objetivo de a operação continuar, se identificou que diversas vezes a companhia aérea dava prioridade para a continuidade das operações dela e do que a segurança. A partir de então, percebeu-se que, enquanto a investigação e a perícia acontecia, houve até a suspensão das operações da companhia aérea por parte da Agência Nacional, da ANAC, da Agência Regulatória, em razão de não conformidades constatadas pós-acidente em uma operação assistida realizada. Então, esse fato fez com que a equipe de investigação buscasse também as provas documentais. Não só os elementos de documentação da operação assistida realizada após, e aí já fica o registro que nessa fiscalização feita pela ANAC, a nota técnica da ANAC era clara sobre a continuidade de irregularidades já verificadas em outros procedimentos. Então, a conclusão dessa fiscalização apontava para a existência de irregularidades similares e pretéritas. Tanto que, nessa fiscalização assistida, a ANAC aponta, por exemplo, um evento grave que estava, por exemplo, o responsável pelo MCC da empresa, ele está com o seu CANAC, que é o certificado para atuar na aviação, cassado, justamente por já haver despachado uma aeronave sem condições de aeronavegabilidade em 2022. Então se percebia que essas irregularidades não ocorreram naquele desenrolar daquele ano. A ANAC apontava ali a permanência, a continuidade dessa cultura de omissão, de não reporte, de fraudes operacionais do ponto de vista tanto de manutenção quanto de operação. Então a equipe buscou todos os processos da ANAC e havia fiscalizado, né, os processos relativos às apurações anteriores ao sinistro. Então nossa equipe analisou dezenas de processos de fiscalização da ANAC e se pôde perceber que havia ali uma cultura realmente de omissão e que não era uma cultura de quem estava ali na ponta no dia a dia, do mecânico da pista, não. Era uma cultura
de omissão implementada na empresa. Uma cultura que ia diretamente de todas as cadeias ali da empresa, porque ela era notificada, eles eram notificados dessas irregularidades e precisavam, por exemplo, apresentar justificativas. Então, constam dos autos um elemento extremamente significativo que nós identificamos um processo de fiscalização da ANAC crucial ocorrido de 11 meses antes do sinistro pelos mesmos fatos. A ANAC foi apurar uma notícia de que havia despacho de aeronave para situações de gelo com problemas no sistema de degelo, o que impede esses despachos. E que pilotos estavam inseguros de conduzir o avião por conta desses despachos. E a ANAC faz uma operação assistida junto com um voo de acompanhamento, e no voo de acompanhamento, no próprio avião que foi objeto do sinistro, estava com pane no equipamento de degelo, isso a gente está falando de 2023, e o avião foi despachado para o gelo severo naquele dia. Só não ocorreu o sinistro, porque o piloto daquele voo voou abaixo da área de perigo. Ele livrou da condição de perigo. Então, isso, quando se confronta as provas periciais, documentais e testemunhais, se chega à conclusão de que era de fato, uma cultura de omissão implementada. Se verifica que pessoas da companhia aérea, né, e isso é especificado e individualizado na investigação, essas pessoas, elas assumiam o risco de expor a aeronave a perigo. Exatamente o que o Código Penal tipifica como crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Porque despachavam essas aeronaves para a situação de perigo e cabia ali ao piloto que estava livrado do perigo. O que não ocorreu na tragédia do voo do 2283. Naquele momento, a tripulação não foi capaz de evitar o perigo a que foi exposta pela companhia aérea que despachou para o gelo severo em condições de sistema de gelo em pane. Então,